Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast, número 148. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje, depois de uma longa ausência aqui no GoitaCast, umas férias aí forçadas, o nosso historiador do História Nítida, Matheus Alvarenga. Boa noite a todos, estamos de volta. E no mato. Todo mundo no mato. Vou ter que explicar isso depois. Segue lá. Então, antes de começar aí, nossa história de hoje, sobre Canudos, eu gostaria de lembrar que GoitaCast tem alguns parceiros, começando pelo nosso lanchinho de toda quarta-feira, da Boutique do Pão, do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339, telefone DDD 22 99781 7016. Temos também o Brownie, o melhor da região, de Capitão Brownie. O melhor que tá tendo. O melhor. Que fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Temos também aí a parceria do Service Static Car, que é uma forma diferente de lavar o seu carro. Eles vão até a sua casa, vão lavar seu carro sem gastar tua água nem tua energia. E é de domingo a domingo, mas precisa de agendamento pelo DDD 22 997078761. Nas redes sociais, @service.static Car. Só lembrando, da Boutique do Pão, que nas redes sociais, @Boutique do Pão 339, a minha padaria. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e curioso, que é a Guerra de Canudos. E eu nem sabia que houve uma guerra no bar. Enfim, é contigo, Matheus. Bom, pessoal, é mais um daqueles temas, que a gente escuta falar pouco na escola, ou talvez, os professores pedem para você fazer um trabalho aquele de cartolina. Lembra que você ia lá para frente da sala, aí você colocava o colega mais desenrolado para falar e só ficava assim no meio, só concordando, que nem aqueles camaleão em cima do muro. É isso aí. É o que o colega falou. É isso aí. Aí, quando a professora perguntava, não, concordo plenamente com o que o colega falou, é isso aí. Então, esses temas como proclamação da República, Farroupilha, Revolução Farroupilha, a cabanagem, a Guerra do Contestado, várias essas outras revoltas que ocorreram logo depois da proclamação da República, do golpe da República, também ocorreram algumas do Império, que eu já citei aqui também. Essa em especial, ela ocorre no Nordeste e ela tem vários, como eu posso dizer, tem vários tipos de coisas diferentes, tem ali elementos diferentes das outras revoltas, porque nessa revolta aí, ela se passa por um povo muito pobre, que vivia vagando por esse deserto sertanejo do Nordeste, da Bahia, liderados por um cara chamado Antônio Vicente Mendes Maciel. Esse cara era conhecido como Antônio Conselheiro. Ele era um beato, ele era um religioso que andava pelo Nordeste fazendo pregações ali messiânicas. Então ali vocês podem reparar, eu gosto de falar isso porque é uma coisa interessante. Você tem um grupo de pessoas ali solto, na miséria, estou falando para situar melhor o ano, por volta de 1893, que esse movimento de peregrinação dele começa a ocorrer, e depois, logo em seguida, ele instala ali um povoado, que vai ser mais tarde conhecido como Canudos. Esse povo pobre, miserável, sem condições de se alimentar direito, na seca tremenda que é o Nordeste. O Carlinho Muri entrou ali, nosso colega lá, comentando. Canudos, um abraço, Carlinho. Então, nessa circunstância, surge um cara, que é o Antônio Conselheiro, que começa a pregar sobre Jesus Cristo, a vinda de Jesus. Ele começa a dar conselhos a essas pessoas, e ele vira um líder espiritual. Então, nesse cenário de pobreza, e de desgraça completa, lembrando que o Nordeste não é Rio de Janeiro, gente. O Nordeste não é São Paulo. No Nordeste há um grande espaço vazio, de fazendas naquela época, de fazendas abandonadas, lembrando que a escravidão acabou há pouco tempo atrás, nesse período. Então tinha negros alforreados ali, ou libertos o 13 de maio, andando sem lugar para parar. E aí tem um cara que fica pregando soluções, promessas.
É uma coisa que eu costumo falar. Vocês já repararam que locais mais religiosos costumam ser em comunidades? Onde você tem, talvez, no nosso caso aqui em Campos, são igrejas evangélicas. Vocês vão ver uma sequência enorme de igrejas evangélicas de todas as denominações, com maior presença em comunidades pobres. Dificilmente você vai ver ali, né, no centro, Pelinca, né? As pessoas mais fragilizadas, né? É uma estratégia, as né? pessoas mais desvalidas, elas buscam mais esses tipos de conexão com o espiritual, de uma solução espiritual, de uma pessoa que possa confortar o coração deles, né? Então, o Oziel, ele já pedi para o Oziel preparar o vídeo, já está preparado ali, graças ao nosso amigo. E eu vou colocar para rolar esse vídeo. Ele vai dar um pouco do contexto, tá? Do que aconteceu em Canudos. Lembrando que Canudos ele é só mais uma de várias outras revoluções e revoltas que ocorreram no Brasil após a proclamação da República. Então tem gente, mais uma vez, volta a tocar no assunto. Deodoro levantou a espada, beleza, República. Normal, segue o barco. Não foi assim. A escola, os professores de história, em sua maioria, ou por falta de tempo, ou por falta de especialização no tema, porque isso também ocorre, tá? Às vezes não é a parte do professor. O professor, às vezes, ele tem uma especialidade, sei lá, em história medieval. Então, ele, por essa razão, às vezes, ou outras agregadas, ele acaba falando de maneira um pouco superficial. Como essa área, Império e República, é a área que eu estudo, fiz aí para vocês um vídeo para vocês acompanharem, para ver qual era o cenário destrutivo que o Brasil vivia após o golpe da República de 15 de novembro de 1889. Convido a todos para assistir e logo depois dele vou comentar sobre esse vídeo. Acreditar que o golpe da República de 1889 foi um golpe muito bem assimilado pela população brasileira e que não houveram revoltas e que a expulsão do imperador e sua família foi um ato completamente normal e sem maiores alardes é um completo engano. No dia 17 de novembro, 2 dias após o golpe da República, em São Luís do Maranhão, cerca de 2 a 3 mil pessoas, descritas como libertos, homens de cor, cidadãos do 13 de maio e ex-escravos, saíram às ruas numa passeata em protesto contra as notícias sobre a proclamação da República. Na visão dessa gente, a mudança de governo vinha para restaurar a escravidão no país. Os manifestantes percorreram as ruas do centro da cidade, dirigindo-se ao edifício do jornal republicano O Globo, que havia marcado uma conferência para o fim do dia. Uma tropa de linha, formada por 12 soldados fortemente armados com fuzil, foi destacada para proteger a sede do periódico. Mas isso não intimidou os manifestantes, que ameaçavam atacar os seus dirigentes. O pelotão realizou uma descarga de fuzil contra a multidão, deixando, segundo números oficiais, 4 mortos e vários feridos. Em artigo publicado no livro História do Maranhão, Novos Estudos, o historiador Luiz Alberto Ferreira afirma que foram mais de 400 os feridos, muitos deles com gravidade, e argumenta que os soldados atiraram para matar, considerando que os relatórios das Santa Casas, feitos na época, indicam que muitos foram alvejados na parte superior do corpo. O historiador chama o acontecimento de fuzilamento e de massacre. Os alvos principais desse massacre eram pardos e negros.
Pessoas que se declaravam monarquistas e contrárias à República poderiam ser presas, perseguidas e mortas. As informações foram retiradas do livro O Massacre de 17 de Novembro, sobre raça e a República no Brasil, de Matheus Gatto. O massacre do Maranhão não foi o único massacre realizado pela República. Anos mais tarde, seria a vez de Canudos, onde um povoado se levantou contra a República, contra os seus desmandos e sua autoridade. Vamos tomar Canudos! Viva a República! Mosca aí! Não, a República foi uma palhaçada, desde o início. Ó, você vai lá no Rio de Janeiro, você olha o Paço Imperial, que é onde morava o imperador, e depois você vai olhar o Palácio do Catete. O Paço Imperial, o que é? Uma velha casa de fazenda, onde o imperador morava com toda a modéstia, sem gastar dinheiro público. Fizeram a República, daí os generais, não, vamos comprar um palácio, vamos ser os gostosões. Começaram a gastar dinheiro público, começou a corrupção desgraçada, que no Império não tinha. Tá certo? E o Brasil caminhou de golpe em golpe, de revolução em revolução, e nunca mais estabilizou, não teve 5 anos seguidos de democracia e de ordem, meu Deus do céu. Então você quer saber o que foi a República? Uma bela porcaria. Deu pra ver que... Acho que deu pra dar uma contextualizada, né? De maneira... até bem pesada, né? Porque é um clima ruim. Muita gente acha que, como eu repito, né? Foi um processo bem tranquilo e amistoso. Não foi. O saldo total aproxima-se de 40 mil mortos, se for contar todas as revoluções e intrigas que geraram, assim, com essa troca de forma de governo. E Canudos vai ser um dos últimos aí a sofrer com isso. Se eu não me engano, o último a sofrer mesmo, o último povoado a se rebelar contra a República e sofrer com isso vai ser o Contestado, né? Que a gente pode comentar depois em outra ocasião. Se alguém tiver também alguma dúvida, tem vários amigos aí também online que quiserem perguntar, podem fazer qualquer tipo de pergunta que a gente vai tentar responder. Voltando a Canudos, né, vamos falar um pouco sobre Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele vai nascer em 1830, o líder dessa revolução. Ele vai nascer em 13 de março no município de... Difícil falar esse nome, no município do Ceará, chamado Quexerambim. Se eu não me engano, é mais ou menos isso. É um município bem difícil de se dizer. Se eu não me engano, é a cidade natal do Chacrinha. Eu acho que é alguma coisa assim. E a juventude dele foi difícil. Ele perdeu o pai muito cedo. O seu pai, ele perdeu ainda na juventude, o pai dele, né?
E ele vai estudar no colégio interno, mas logo vai também abandonar os estudos. Na vida adulta, o Antônio Conselheiro, a vida dele vai ser marcada por tentativas de comércio. Ele vai tentar ser comerciante, mas sem sucesso. Não vai ser um comerciante de sucesso. E ele vai começar a trabalhar como rábula. Sabe o que é rábula? Não. A época era como se dizia o advogado sem formação, que assumia alguma causa para defender, né? Geralmente ele assumia a causa de pessoas desvalidas. E em 1874, após ele ser traído pela primeira mulher dele, ele chegou a ter 2 filhos com a primeira mulher, depois ele se casou de novo e ele decide viver uma vida peregrina, né? De peregrinação, larga tudo e passa a viver, como eu disse anteriormente, vai atraindo as massas, fazendo essa pregação messiânica pelo deserto do sertão. E as pessoas vão começar a acompanhar ele de todos os tipos, caboclos, pessoas que eram escravizadas, né, que fugiam das fazendas, iam até ele para poder ouvir a pregação dele. E dentro dessa década de 70, mais precisamente em 76, 77, vai acontecer um outro caso também pouco comentado sobre essa situação, que tem a ver também com essa questão dramática do sertão, que foi a grande seca do Nordeste na década de 1870. Muitas pessoas vão morrer, vai haver um desespero no Nordeste, e também há um esforço em particular do Dom Pedro II também em socorrer essas pessoas. Até foi cogitada a venda das joias da coroa para poder fazer juntar recursos para poder trazer suprimentos para esse povo. Eles estavam comendo cobra, comendo largato, o que via pela frente estavam comendo devido à grande fome causada pela seca. E também nesse período o discurso dele vai ser forte, ele vai começar a criticar as autoridades regionais, né? Ele vai também passear também por esses assuntos políticos, deixando uma marca bastante crítica. E a partir dali então ele já passa a não só a ser reconhecido no Nordeste, né? Na Bahia, como em todo o Nordeste, no Ceará, as pessoas vão buscando ele para peregrinar junto com ele, porque ele assume esse papel de liderança, até um pouco política e também espiritual. Indo mais à frente na vida dele, na biografia, depois dessa grande seca já começa ali o Antônio Conselheiro a procurar um lugar para ele poder se estabelecer. E aí ele e seus seguidores fundaram o Arraial de Canudos, que foi fundado às margens do rio Vaza Barris. O conselheiro passou a pregar contra a República e pedir a volta da monarquia. A partir disso, ele passou a ser mal visto pelas autoridades republicanas. Era fácil ser monarquista naquele tempo? Logo depois da queda da monarquia, o que acontecia? É ruim. A pancada comia. Então era uma posição muito difícil de se assumir naquela época, e você, notavelmente, você conseguiria ali de brinde alguns inimigos políticos ali mortais da República. Lembrando que esse nascimento da República foi bem traumático, e durante esse nascimento posso destacar aqui a primeira revolta da Armada em 1891. Temos também a segunda revolta da Armada em 1893, que ocorre também contra os presidentes militares, né? Essas revoltas elas eram realizadas pela Marinha, pelo Custódio de Melo, pelo Saldanha da Gama. E o que o governo republicano fez? Toda e qualquer revolta que houvesse no Brasil, por exemplo, o Cris naquela época fosse na rua para reivindicar, sei lá, a baixa do preço da carne, o Cris é monarquista. Então tudo para a República vira monarquia. Então a monarquia quer voltar, o Cris está representando os príncipes, eles querem tomar o Brasil de volta e vai começar tudo de novo. Então, ato antidemocrático. Atos antidemocráticos, exatamente. Qualquer crítica você está mandando do lado. Carlinho, lá, deixou o nome da cidade. Carlinho, quem não conhece, é um cara sensacional. Que eu conheço um amigo, uma amizade que eu fiz muito legal. O cara é uma enciclopédia, tá? Deixa um abraço pra Carlinho. Que cheira-me bem. Um dia vamos trazer ele aqui. É um cara que conhece bastante o golpe de 64. Pra poder falar sobre o golpe de 64. Vamos ver se o Carlinho responde aí. Você vem, Carlinho, pra cá, pra poder conversar com a gente? Esse cara não é enciclopédia, é sério mesmo. Você tem que conversar com esse camarada. Bora. Além de fazer também vários serviços de estética automotiva, o cara é fera.
pode salvar o seu cadete, tá? Tô precisando então de fazer uma Vambora. corrida ali, né? Vamos conversar, Carlinhos. Art Shine, tá? Se eu puder deixar pra depois aí pro pessoal. Eu já disse que sim, ó. Olha lá, tá vendo aí? Então vamos marcar isso aí, vamos marcar. Já vem no GoitaCast e dá um trato no cadete. É isso aí. E aí, meus amigos, como eu disse, ele chegou lá, já falou na cara que ele é monarquista, já deixou de cara quem ele é, o que ele quer. Então esse povoado, ele vai lá pro canto dele, né? Faz ali na região ali de Canudos, faz lá um povoado, cerca lá, faz uma cidadezinha. E aí eles começam a viver de maneira espantosa até para muitos. Muitos vão dizer que seria a primeira experiência socialista no Brasil. É claro que o Antônio Conselheiro provavelmente não tinha nem noção do que ele estava fazendo, até a ver com a Rússia, com a União Soviética, que viria a existir. Ele estava fazendo no instinto dele. Então o que fazia ali? A subsistência baseada no bode. Eles vendiam couro de bode, eles utilizavam o leite do bode, comiam a carne do bode. A subsistência deles era basicamente agrária. Era o gado deles, né? O gado deles. Então muitas pessoas, chegou até a ter 25 mil pessoas morando ali, nesse arraiá, né? Como eles gostam de dizer, uma grande comunidade. E ali tipo São João da Barra. Virou uma cidade particular, meu amigo. E vocês acham mesmo que a República ia deixar uma cidade independente na prática, sem pagar imposto, Não tem como. vivendo ali de subsistência? Dizem até que ele vendeu até couro para os Estados Unidos, couro de bode. Então ele conseguiu manter uma relação comercial e ao mesmo tempo de subsistência entre os seus moradores daquele arraial. E todo mundo abaixava a cabeça pra ele, era o cara líder. Não podia entrar cachaça lá, Cris. Eu tô falando logo pra você. Não podia entrar. Não podia morar lá, não. Quem entrasse com cachaça lá, meu amigo, tava expulso do arraial. Não poderia ficar lá com cachaça. Mas isso é por conta da religião ou algo? Religião. Da religião. Até porque se ele queria manter uma coisa muito aproximada a um governo divino, né? Não poderia ter cachaça, porque cachaça gera intriga, confusões ali no arraial, ia poder bagunçar. Tinha uma igreja que ele mandou construir, e aí que vem o problema. Quando ele já era mal visto, quando ele decide ampliar a igreja desse arraial, o que ele vai fazer? Na região ali de de Belo Monte, né? Uma região um pouco montanhosa, ele vai comprar madeiras lá de Juazeiro. Ele vai pedir para um correspondente dele, o pessoal que morava lá, para poder ir lá desenrolar as madeiras lá em Juazeiro, que era a cidade, deveria ter uns 4 mil habitantes, mais próximo ali do arraial, e era uma cidade, né, relativamente grande ali, tinha um grande comércio também ali. E essa madeira foi comprada, foi paga com antecedência, e a madeira não veio até hoje. Ou seja, meus amigos, calote. Com isso, o vendedor deu um calote no Antônio Conselheiro e começou ali a surgir um boato que o povo de Belo Monte, de Canudos, ele iria arrancar a madeira na marra, iria marchar até Juazeiro e ia de lá e arrancar as madeiras na base da força. Esse boato circulou, as autoridades regionais tomaram providência, e antes que eles fossem supostamente, né, atacados, o que acontece? Eles decidiram atacar primeiro. É aí que começa o conflito, que vai ocorrer em 7 de novembro de 1896. Aí começa o problema. O que vai acontecer? O governador da Bahia vai ordenar uma expedição, a primeira expedição a Canudos, de muitas que viriam, né? E montada com 119 homens, para poder invadir Canudos e acabar com aquilo lá antes que se transformasse num problema maior. Acontece que o povo de Canudos foi avisado antes que iria uma tropa lá, e eles fizeram o quê? Eles foram para uma cidade próxima, chamada de Uauá, próxima ali da região onde estava assentado ali o arraial, e eles fizeram uma emboscada. E eles colocaram ali para cair cerca de 8 homens e feriram 17 dessa expedição. Eles também, muitos homens de conselheiro também acabaram caindo. Mas foi o suficiente para espantar essa primeira expedição para acabar com Canudos. A partir daí, estado de guerra. O governo da Bahia se sentiu bem ali ameaçado por esse povoado que não queria pagar imposto, estava reivindicando ali
um tipo de autonomia que não deveria ser dada dentro da República, né? Era uma cidadezinha que estava saindo fora do Brasil, vamos colocar, estava saindo do Brasil, melhor dizendo. Independente. Estava se mantendo independente. Isso não ia ficar assim. Essa primeira coluna de homens comandada pelo tenente Pires Ferreira vai ser derrotada e logo já começa a se tramar a segunda expedição. 1-0 para Canudos até aí. A segunda expedição acontece no dia 12 de janeiro de 1897 e dessa vez são enviados 600 homens para combater o Arraial, para destruir. Dessa vez, sob o comando do Major Ferrônio de Brito, com tropas bem equipadas e também equipadas com canhões de guerra. Foram enviados para lá. Mais uma vez, o povo do Arraial acabou se mobilizando e atacando antes as tropas do tenente, do Major Ferrônio. Então, porque no caso eram 25 mil contra 600, então... não pode se dizer que todos os 25 mil participariam da guerra, porque está incluso mulheres, também crianças, mulheres, né? E questão também de armamento, né? Então, a vergonha toda é porque, como que esses... Boa pergunta até, boa colocação. Como que eles atacavam? Primeiramente, eles não tinham essas armas todas. Eles caçavam com arma de chumbinho, né? Aquelas armas de caçar ave, de caçar roedores. Faca mesmo, aqueles facões mesmo, né? Pedra, o que tinha na mão, madeira, o que tinha na mão servia como defesa e ataque. É claro que a primeira expedição eles roubaram munições, eles roubaram armas, então eles já estavam mais ou menos equipados ali com o que foi deixado pela primeira expedição, porque eles saíram em retirada. Eles não esperavam isso, porque você pega uma força militar basicamente treinada e você pega um monte ali de pessoas ali que são despreparadas, né, militarmente, são homens ali de fé, homens ali que não tem nenhum preparo militar, e você toma uma coça. Isso desmoraliza as tropas. E quando essas tropas foram recuadas à base da força, eles ficaram assim, indignados e com medo. A segunda expedição, com 600 homens, você acha que daria o quê? Bem equipados, com canhões. Mais uma vez eles tomaram uma coça. Incrivelmente. A situação só foi piorando. Dessa vez foram 10 mortos e 70 feridos. Arrasados, os soldados bateram em retirada novamente nessa segunda expedição. E dessa vez a vergonha foi grande, porque chegou no governo federal situado no Rio de Janeiro. Então os jornais já começaram a tomar parte desse assunto. O que está acontecendo lá no Nordeste, num pequeno arraialzinho de Canudos? O que está acontecendo lá? Que os caras estão batendo no exército lá? Tem coisa errada. E aí começou-se ali várias cogitações. O governo, para diminuir a vergonha, falou que estavam sendo treinados pelo estrangeiro, que eles estavam recebendo apoio de longe, que eles estavam sendo treinados para diminuir a vergonha, né? Mas na verdade não, era o pessoal mesmo na base da peixeira, na pedrada, no que tinha na mão, né? E foi uma coisa horrorosa essa expedição. E com isso o governo já mandou imediatamente fechar jornais monarquistas, né? Primeiro, os monarquistas são sempre os primeiros a se ferrar nessa época. Já mandaram fechar no Rio de Janeiro 3 jornais monarquistas, inclusive mataram um jornalista, né? Era ditadura, basicamente. Para poder o quê? Não acabar atiçando mais ainda os nervos da população, para não se tornar algo talvez generalizado, né? Canudos ali estavam tentando resolver, mas agora o Brasil todo. Então, mais um contextozinho rápido. Acabei de dizer que o Brasil saiu da primeira revolta da Armada, da segunda revolta da Armada, República, aliás, e agora estava teve que lidar também com a Revolução Federalista, que foi muito sangrenta. Então eram tropas que estavam indo para lá, que vinham dessas batalhas. Eles lutaram contra oficiais da Marinha, eles lutaram contra os sertanejos lá do Sul. Então não pode se dizer completamente que eram, vamos dizer, pegou os soldados ali de baixa linha e vamos embora. Não, tinha gente preparada ali sim. Dessa vez, a terceira expedição foi enviada em fevereiro de 1897 de Salvador. Partiu a terceira expedição sob o comando do... Aí, meu amigo, eu acabei esquecendo de falar um pouco dele. Nascido em 1850,
um militar chamado Moreira César. Ele era o... Desculpa aí quem tá... Era o capeta do exército brasileiro. Sabe aquele cara que faz serviço sujo? Tem que matar esse cara. Não, deixa que eu mato. O cara, ele tinha prazer por sangue. Participou da Guerra do Paraguai, se destacou. Não sei se ele era sanguinário já antes da Guerra do Paraguai, mas sabe o que uma guerra de grande porte faz com um psicológico. E aí ele foi enviado para poder... Em 1891 ele foi enviado também pelo exército a ajudar a combater a marinha. Em 1893 ele também quase que ele cruza caminho com o Saldanha da Gama, né? Porque o Saldanha da Gama invadiu Niterói e as tropas do Moreira César foram enviadas para expulsar as tropas de Saldanha da Gama de Niterói. Então quase que é um encontro de Saldanha da Gama com o Moreira César. Meses antes disso acontecer em Niterói, o Saldanha da Gama já tinha matado um general do exército na Ilha do Governador, que era o general Teles. Era um outro também grande oficial do exército na Guerra do Paraguai. Isso mesmo, pessoal, né? Chegou um período que exército e marinha viraram rivais. Então, o Moreira César, depois da revolta da Armada, ele foi enviado para a Ilha do Desterro, que era uma ilha que antes era conhecida assim, mas hoje se chama Ilha de Florianópolis, todo mundo conhece. E o Moreira César, ele derramou sangue lá à beça, ele degolou várias pessoas, ele era um cara que desenterrava corpos para profanar. Então o cara era o capeta, literalmente, estou exagerando não, era o capeta. E aí, quem estava no trono da presidência era o Prudente de Moraes. Então a primeira expedição tomou a costa, a segunda tomou a costa, pensou o Prudente de Moraes, vou chamar o capeta. E chamou o Moreira César para poder resolver. E aí, meu amigo, ele chamou o Moreira César, com esse histórico todo de vitórias e de sangue que esse cara derramou. Provavelmente Prudente de Moraes, ele esfriou a cabeça. Deixa que o Moreira César vai resolver isso aí e virou as costas. Deixa eu fazer outras coisas aqui, deixa que ele vai resolver por mim. É o cara certo para resolver. E aí, Moreira César vai chegar lá. Meus amigos, ele chega, a cidade já estava preparada para receber ele e logo já tramaram de preparar a defesa. Ele veio trazendo 1.500 homens, olha só, hein? Mais de 1 milhão de munições, cartuchos de munições. São 25 mil pessoas para que 1 milhão. Olha só, você vê dessa vez era para acabar e virar as costas, página virada. E, além disso, também trouxe outros canhões, inclusive canhões de calibre 32, que naquela época eram uns canhões bem tecnológicos, que o Brasil se endividou para comprar da Inglaterra, para poder exterminar o próprio povo. E aí, meu amigo, o Moreira César, ele é perseguido por esses... Ele vira alvo, né? Do sertanejo, ele consegue ser alvejado por um dos sertanejos e vai a óbito. Antes dele atacar a Canudos, ele chegou com tamanha arrogância que ele disse: soldados, a baioneta, não dispararemos um tiro, venceremos Canudos sem dar um tiro, e vamos almoçar em Canudos. Isso foi o que ele disse antes de partir para cima de Canudos. Escrotão ele. Logo virou alvo fácil. Os seus soldados à frente se assustaram com a resistência dos sertanejos e recuaram. E ele, envergonhado, partiu com a espada dele desordenadamente para cima dos cangaceiros, né? E levou um tiro na barriga. Levou 12 horas para esse demônio falecer, né? E antes dele falecer, ele disse que ele não tomaria parte dessa derrota. Ele disse que dava para continuar a expedição. Eles fugiram. Esses 1.500 homens fugiram depois disso. Boa parte desertou, sumiu. E ele disse que ele queria ter o nome dele retirado do exército brasileiro antes do óbito dele, e foi retirado, porque ele disse que ele não tomaria parte dessa vergonha. Meus amigos, imagina a notícia. Caramba. Chegando no Rio de Janeiro, na cadeira do Prudente de Moraes, que a terceira expedição foi derrotada. Mais uma vez, os homens mal preparados e equipados de Antônio Conselheiro, na base da raça, derrotaram. Mas por que com tanta determinação assim? De onde que vem isso? Pense bem, o povo que estava indo para lá lutar, o exército, eles estavam lutando por uma coisa que era artificial, em nome de uma causa república. Os caras que estavam lutando em Canudos eram em nome da família, dos filhos, da mulher que estava lá, que podia ser abusada. Então a luta deles era muito mais valiosa, eles colocavam toda a força do mundo para poder defender aquilo ali, a casa deles, né? E, meus amigos, depois de 12 horas ele falece, passa o comando para o coronel Tamarindo,
que assume o comando das tropas e ele, adivinha, ele também é perseguido até a morte. Ele é encontrado e morto também. Ou seja, essa terceira expedição culminou na morte do comandante, né, do coronel, o comandante dessa expedição, e também do seu oficial imediato. Os líderes foram mortos nessa expedição. Depois disso, meus colegas, veio a quarta expedição, e essa aí foi a mais complicada. Já que foram mandados tenentes, não deu certo. Foi mandado um major, falhou. Foi mandado um coronel, 2 coronéis do exército, com larga experiência, morreram. O governo mandou generais. Mandou 2 generais de guerra para poder resolver o problema. Dessa vez, o general Arthur Oscar e o general Silva Barbosa partiram de março de 1897, nessa quarta expedição, com 4.000 homens, pesada artilharia e canhões e morteiros. Olha, dessa vez foram pesados. Além disso, olha a gravidade da situação. O ministro da guerra teve que ir para a guerra. O próprio ministro da guerra, o Carlos Machado Bittencourt, foi enviado para poder coordenar essas tropas. E foram divididas em 2 colunas. Uma coluna carregando as munições, os suprimentos, e a outra coluna de ataque. Seguindo, o que acontece? Vão ocorrer 950 baixas do exército também nessa expedição. Não foi nada fácil. Depois de várias lutas travadas, dia e noite, finalmente eles conseguem destruir por completo Canudos. Antes disso, né, antes desse dia 5 de outubro de 1897, que é a data da destruição completa do Arraial, ele é dizimado. É uma chacina sem precedentes na história. Imagina-se 25.000 pessoas sendo mortas a sangue frio. O próprio Antônio Conselheiro havia falecido um pouco antes, de causas desconhecidas. Ele faleceu dentro da igreja dele, que ele havia feito. E antes, né, claro, desse conflito todo, ele havia dito, mais uma dos seus dizeres messiânicos, que haveriam 3 fogos. Opa! Antônio Conselheiro, você? Olha, a porta aqui já tinha batido. Ou foi o capeta? Alguém tá querendo puxar. Moreira César, vai-te pro seu lugar. Moreira. Olha, só com respeito ao Moraes Moreira, você não. E o que acontece é que o Antônio Conselheiro, ele falece por causas desconhecidas, ele é enterrado dentro da igreja, dentro desse período da quarta expedição. Pensei que ele tinha sido assassinado. Mas veja bem, há suspeita sobre a morte dele. Dizem que ele foi pego por estilhaços de bomba que caíram dentro da igreja, e outros dizem que ele morreu por inanição, porque ele é tão magro que um jornalista que foi enviado para lá e depois escreveu um livro belo chamado Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Dizia que quando viu o conselheiro parecia que ele estava sempre de lado, tão magro que ele era. Caramba. Bullying pesado, hein? E ele é morto e enterrado dentro dessa própria igreja durante essa batalha da quarta expedição. E, claro, né, os militares que conseguiram invadir, eles cavaram lá o túmulo, mais uma vez, né? Papa-ossos. Eles cavaram o túmulo de Antônio Conselheiro, arrancaram a cabeça e mandaram para o Rio de Janeiro como um grande troféu. Antes desses eventos apocalípticos, o próprio Antônio Conselheiro, curiosamente, isso tem várias testemunhas e relatos, que ele dizia, antes do primeiro ataque, que que ele e o seu arraial conseguiriam sobreviver a 3 fogos, ou seja, 3 ataques. O 4º estaria na mão de Deus. Os 3 ele venceu. O 4º não deu. Deu o que deu. A cabeça dele foi enviada para o Rio, e aí foi feita toda a comemoração, a lavagem de honra do Exército Brasileiro com o sangue dos sertanejos. E assim foi lavada a honra do Exército Brasileiro, que não deixa de ser um episódio muito humilhante para a história do Exército Brasileiro, que foi utilizado por questões políticas a combater um povoado que não tinha condições ali de se defender integralmente em igual medida. Então, isso foi uma das covardias mais tremendas, uma vergonha do Exército Brasileiro. Eu visitei recentemente o Forte de Copacabana. Lá tem a espada do Moreira César, né, estampada. Tem um pedaço lá dedicado à história de Canudos, né, da expedição militar. Tem tambores que foram usados. Tem todo um cenário de relíquia ali guardado dessas expedições militares.
E agora, vou deixar para vocês alguns momentos do filme Canudos, de 1997. E quem faz o Antônio Conselheiro é o José Wilker, que estava conversando aqui em off aqui sobre esse ator que faleceu acho que uns 5 anos atrás. Tá na agulha aí, José? Então vamos lá. Irmão, eu cheguei perseguido e a perseguição continua. Aqui nesse papel, os demônios da República diz que nosso Belo Monte é conspiração estrangeira, que vem gente europeia para treinar nosso povo para guerra. Guerra que nós não começamos. Disseram que a gente ia invadir a casa dos outros no Juazeiro. A gente não foi lá. Mas eles vieram aqui na maldade de tirar nossa morada. Eu disse que ia haver 4 fogos. Teve o primeiro, não passaram de uauá. Teve o segundo, a mão de Deus também parou ele nas portas de Belo Monte. E agora vem aí um terceiro fogo, um coronel, príncipe dos demônios e 1000 demônios, na intenção de tomar nossa morada. Diz que esse homem, atazanador das almas, gosta de arrancar a cabeça dos seus inimigos e a nenhum morto da sepultura. Isso é gente ou é o cão? É o cão! É o filho do cão! É o pai do cão! Não deve, senhor. Não é prudente, coronel. Como eu disse antes, vamos almoçar em Canudos. É ele. Calma, homem. O corta-pescoço tem corpo fechado. E pra sangrar ele só com ponta de chifre de bode. Vamos, covarde! Voltem! E é o que tem aqui. Volta, covarde! Mas eu não pago. É a lei. Eu vendi a esteira por 4 centavos. Como é que eu pago um tostão? Não pago. Ô, Biasco, dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos. Como devem pagar quem nada lhes deu? A senhora tá certa. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da República. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar sobre o Brasil, foi o anticristo da República. Quem inventou o casamento civil fora da igreja foi o anticristo da República. E os impostos? Quem inventou? O anticristo da República. Você não ouviu o que disse o bom conselheiro? Jogue fora essa tábua, homem. Vai jogar, mas vai ser a lei. Eis aí o que a República é. O cativeiro. Trabalhar somente para o governo. É a escravidão anunciada pelos mapas que começa. Veja aí essa velha. Ela é branca, religiosa, portanto, a escravidão não respeita ninguém. Mas eu creio, eu nutro a esperança de que mais cedo ou mais tarde Deus fará a devida justiça. A República há de cair por terra. Louvado seja Isso não fica assim. Eles são de aprender.
passos pesados. Não podia ter acontecido isso. Nós menosprezamos a jagunçada do conselheiro. É. A soberba já matou muita gente. Uhum. O orgulho e a arrogância foram a nossa traição. Então nós vamos voltar lá. Vamos varrer esse lixo do mapa do Brasil. Arrasar aquele antro. Não é só arrasar, Antônio. Nossa missão aqui é muito maior. Esses sertanejos também são cidadãos brasileiros. É um bando de doido. É possível que muitos sejam, mas outros não. E é dever da República resgatar essa gente da miséria. Trazer a luz da civilização para esses confins. A República é isso, moça. Progresso, bem-estar, felicidade e idealismo. Esse fracasso no Rio vai cair feito uma bomba. O Rio de Janeiro virou um pandemônio. Parecia o fim do mundo. O povo quebrou vidraças, espancou jornalistas, incendiou os jornais monarquistas. 10 militares lincharam o dono da Gazeta da Tarde entre Vivas a República e Moreira César. Deu pra dar uma... Estamos encerrando já, né? Próximos do fim, mas deu pra dar uma contextualizada. Teve um momento ali que o próprio soldado deixou claro, né, que eles tinham que trazer a civilização, a civilidade para os sertanejos. Isso aí parte também de uma doutrina que o exército acabou adotando, que é a doutrina positivista. Ou seja, pessoas que tinham vidas normais, assim, né? Eram pessoas com religião. Isso daí, para o positivismo, não prestava. O que mandava era a ciência, era um governo científico, pessoas esclarecidas pela luz, bem assim, iluminista, sabe? E essas pessoas, claro, não tinham essa erudição, não tinham essa educação, e na cabeça da República eles eram um monte de gente que tinha que ser civilizado, tinha que ser extirpada. Foi o que aconteceu. Por último, foram 20 mil mortos. 20 mil sertanejos foram mortos. E no total de baixas do Exército Brasileiro e outras corporações que foram inclusas ali, a polícia e outras pessoas contratadas, também foram contratados sertanejos para lutar contra sertanejos também. No total foram 5 mil. Claro, porque o exército não conhecia aquele local, né? Então precisava de gente ali próximo para explicar como é que vai fazer, para subir as armas, entendeu? Então teve gente possivelmente desertores também de conselheiro, ou pessoas que conheciam a região para poder integrar ali as forças do exército. Total de 5 mil mortos da parte dos militares, e uma população de Canudos era estimada em 25 mil, 20 mil foram mortos, dizimados. O resto foi tudo viver peregrinamente assim para outras cidades, para tentar sobreviver. É um caos danado. E muitos desses soldados, eles foram à guerra com a promessa do presidente que eles teriam um pedaço de terra no Rio de Janeiro logo quando voltasse, né? E aí, quando os soldados voltaram vitoriosos, cadê a terra? E aí eles foram para perto de um quartel, não me lembro agora qual é exatamente o quartel do Rio de Janeiro, mas ele era próximo ao morro. E os próprios soldados começaram a fazer as casinhas na marra mesmo, lá no morro. Os militares. Isso lá pro ano de 1897, 1898. Aí e qual foi o nome desse morro? Morro da Providência. Foi a primeira favela do Rio de Janeiro. Olha só que uma coisa tem uma ligação com a outra. Então os militares, eles colocaram o nome de Morro da Providência porque eles pediam providência pela promessa que não foi cumprida pelo governo. E aí começou ali uma onda de invasões, claro, nas partes ali altas da cidade. As pessoas que precisavam de moradia, que não tinha, acabavam invadindo esses locais, né? É interessante isso. Então, dessa maneira, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pra gente encerrar, né, alguma consideração. Dá boa noite aí a Kel Freitas, minha esposa, que tá assistindo. Crislan, tava sumido, rapaz. Pensei que tinha esquecido da gente. Não viu o Crislan? Dá uma olhadinha aí, Josiel, no Instagram. Tá, a galera lá. Luciano. Campista da Depressão, nosso amigo, esteve aqui conosco. Tem que voltar em Campista pra gente trocar uma ideia. Eloá Souza, boa noite. Marco Drever, quanto tempo que eu não vejo? Boa noite. Luciana Monteiro Lopes, boa noite. Essa aí eu não sei se eu posso dizer o nome, eu vou falar só. Ops! Boa noite.
Alice Sardinha, boa noite. Adriano, boa noite. Souza, boa noite. Max Júnior Santos, boa noite. Louro Joe, é o Louro Joe das motos? Opa! Débora Tavares, boa noite. Wagner Aníbal, boa noite. Buzuca, boa noite. Evandro Montagens, boa noite. Sara Chagas, boa noite. Luciano Azevedo. Pietro, boa noite. Souza, boa noite. Lúcia Regina, boa noite. Cássio Mendonça, boa noite. Victor Alexandre Locutor, boa noite. FB Santos, boa noite. Eva Soares Peçanha, boa noite. E Campos Memes, que pertence ao nosso amigo Crislan. O Campos Memes já dá pra fazer o vídeo do Cris caindo aqui, um recorte. Rapaz, e ele quase caiu de novo, cara. Ele começou pra trás. Eu já caí nessa armadilha uma vez com essa cadeira. Cara, é a cadeira ou é você, será? Eu acho que foi o capeta. O Moreira lá. Ali, Campos Memes está em todos. Carlinho aí, ó. O Carlinhos tem uma participação dele. O cara é inteligentíssimo, ele. Cara. Ele tá dizendo que tem nome de rua. Ele falou que o Saldanha da Gama derrubou o Deodoro. O Saldanha, na verdade, ele derrubou o Floriano. O Saldanha, ele ficou do lado do Deodoro na primeira revolta. Tem o nome de rua, acho que é Niterói, Muri. Niterói, que era a rua Moreira César, que foi transferida agora, foi renomeada em Rua Paulo Gustavo, do ator Paulo Gustavo. Graças a Deus melhorou o nome da rua, porque tava complicado. Sabe que aquela rua não tinha índice alto de homicídio, não? Esse nome chama sangue. Chama. As pessoas têm mania de homenagear cada figura, né, da história. É verdade, cara. Lampião é muito homenageado, né? Olha lá, tem uma rua lá, Campos Memes, tem uma rua lá em Bangu que se chama Coronel Tamarindo. Mas legal, o governo da República rebatizou, né? Vários, entre aspas, heróis de guerra de Canudos aí. Então, o nome de rua. Aí fez um trocadilho ali. É isso. Mas é isso. E é isso. Espero aí que o Matheus não fique tanto tempo ausente, né? Vai da paternidade. Tá. É isso. Em breve aí será papai da Maria Alice, né, cara? E tudo de bom aí pra você. Obrigado aí por aceitar o convite, né, cara? Sempre com um tema muito interessante, né, cara? Ele que escolhe, porque o cara, né? Boa didática. O cara tem uma didática boa, sabe explicar. Se eu tivesse um professor assim, eu ia ser mais inteligente. Mas cada tranqueira que você pegava, cara. Fica um desafio com o Muri. Muri tinha topado. Vamos trazer ele um episódio especial sobre o golpe de 64. Vamos. Tá. E depois vai ver o cadete, mexendo no cadete. Isso. Vamos. E é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui e até quarta. Um abraço a todos.